A cidade de Whiston, perdida no coração do oeste, era conhecida por suas vastas terras e fazendas que pareciam se estender até o fim do mundo. A mais imponente dessas fazendas era Red Oak, propriedade da família Blake, uma das mais influentes da região. O patriarca da família, Horace Blake, era um homem rígido, de poucas palavras e uma reputação implacável. Sua filha, Amelia Blake, era conhecida por sua beleza e inteligência, mas vivia cercada pela pressão da tradição e pelas expectativas do pai. Foi numa manhã comum, quando os primeiros raios de sol começavam a dourar os campos, um forasteiro chegou à cidade montado em um cavalo marrom. Judd Mercer, um cowboy de poucas posses e muitas histórias, estava em busca de trabalho. Ele trazia consigo um violão velho nas costas, mais marcado pelo tempo do que ele mesmo. Vestido com um chapéu surrado, botas de couro gastas e uma jaqueta de couro desgastada, Judd tinha um ar misterioso, com cicatrizes que apenas o tempo e a vida poderiam ter deixado. Seus olhos azuis, apesar da dureza de sua vida, ainda carregavam uma centelha de esperança. Horace Blake não era um homem fácil de impressionar. Para ele, um cowboy era um cowboy, nada mais do que uma mão de obra temporária e dispensável. Mas algo no jeito silencioso de Judd o fez reconsiderar. Talvez fosse o modo como ele lidava com o seu cavalo, uma calma que transmitia confiança ao animal, ou talvez fosse o olhar firme e misterioso que o cowboy carregava consigo. Horace deu-lhe uma chance, sem saber que ao fazer isso, estava abrindo a porta para uma tempestade. Nos dias que se seguiram, ele e Amelia cruzaram caminhos mais vezes do que o planejado. Amelia, curiosa sobre o forasteiro silencioso, começou a observá-lo de longe. Ela sentia algo diferente em Judd, uma melancolia em suas músicas, que ele tocava à noite, após o trabalho duro, sentado na varanda da casa dos empregados. Judd usava seu violão como forma de expressão, as cordas vibrando histórias de amores perdidos e sonhos esquecidos. Uma tarde, enquanto o sol se punha lentamente atrás das colinas, Amelia o encontrou no estábulo, tocando uma melodia que ecoava pela vastidão da fazenda. Ela parou na entrada, hesitante por um momento, mas logo se aproximou, atraída pelo som. Essa canção, nunca ouvi nada assim. É linda, ela disse suavemente, suas palavras quase se misturando com as notas que Judd dedilhava. Ele ergueu o olhar, surpreso por sua presença, mas não parou de tocar. É só algo que aprendi na estrada. Às vezes, a música é a única companhia que tenho. Amelia sorriu e caminhou até ele. Eu nunca soube que a solidão poderia soar tão bela. Judd desviou o olhar, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. A solidão tem muitas faces. Aquela noite, eles conversaram por horas. Judd contou histórias sobre os lugares por onde passou, mas nunca revelava muito sobre si mesmo. Amelia, por sua vez, falou sobre seus sonhos, sobre como desejava ver o mundo além dos limites da fazenda e sobre como se sentia presa pelo futuro que seu pai tinha planejado para ela. Ali entre o cheiro do feno e o silêncio da noite, algo começou a nascer. Um laço silencioso, feito de olhares trocados e palavras não ditas, começou a se formar entre eles. Com o passar dos dias, Amelia e Judd se aproximaram cada vez mais. Havia algo magnético naquele cowboy e sua música, algo que a atraía de maneira inevitável. Mas ela sabia que seu pai jamais aceitaria isso. Horace Blake tinha grandes planos para sua filha, um casamento com um empresário local que traria ainda mais terras e poder para a família. Um simples cowboy errante, por mais habilidoso que fosse, jamais seria uma opção. A cidade de Whiston, pequena e conservadora, também não facilitava as coisas. O romance entre Amelia e Judd logo começou a despertar cochichos e olhares de reprovação. Para os moradores, era inaceitável que a filha do homem mais poderoso da região se envolvesse com um andarilho sem raízes. Uma noite, durante uma das festas anuais da cidade, Amelia e Judd decidiram fugir da multidão. Caminharam até uma colina próxima, onde o som distante da música e das risadas era abafado pelo vento. Eles se sentaram sob as estrelas, e Judd, com seu violão no colo, começou a tocar. Amelia o observava em silêncio, admirada pela maneira como ele parecia se transformar quando tocava. Cada nota parecia carregar um pedaço de sua alma, uma história não contada. Judd então olhou para ela, seus olhos brilhando à luz fraca da lua. "Essa é para você", ele disse, sua voz baixa e rouca. Judd começou a cantar, e a melodia suave encheu o ar. A canção falava de amor, de liberdade, de encontrar um lar em alguém, e enquanto ele cantava, Amelia sentiu as lágrimas encherem seus olhos.
Era como se ele estivesse expressando tudo o que ela sentia, mas nunca soubera como dizer. Quando a última nota ecoou no silêncio da noite, Amélia se inclinou e o beijou, seus lábios encontrando os dele em um gesto suave e apaixonado. Por um breve momento, eles esqueceram do mundo ao redor, esqueceram das barreiras que os separavam. Ali naquela colina, sob o céu infinito, nada mais importava. Mas a realidade logo voltou a se impor. Horace Blake não demorou a descobrir sobre o romance de sua filha, e sua reação foi implacável. Ele confrontou Judge numa manhã, logo após o café da manhã, com o rosto rubro de raiva. Eu sabia que você não era confiável desde o momento em que pôs os pés aqui, Horace rosnou. Mas jamais imaginei que teria a audácia de tentar se aproximar da minha filha. Judge manteve a calma, mas sua voz era firme. Eu não estou tentando me aproveitar de nada, Sr. Blake. O que eu sinto por Amélia é real. Real? Horace gargalhou, mas não havia humor em seu riso. Você é um cowboy. Anda de cidade em cidade, sem rumo, sem futuro. O que você tem a oferecer a ela? Judge apertou os punhos, tentando manter a compostura. Eu posso não ter terras ou riquezas, mas eu tenho meu trabalho, minha música e meu amor por ela. Horace se aproximou, os olhos estreitados. Você não entende, rapaz. Não se trata de amor. Trata-se de sobrevivência, de poder. Amélia vai se casar com alguém que pode garantir um futuro estável, alguém que possa dar a ela o que você jamais conseguirá. Antes que Judge pudesse responder, Amélia entrou na sala, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pai, por favor, não faça isso. Amélia, Horace virou para a filha. Esse homem não é para você. Ele não tem nada a oferecer. Ele é só mais um forasteiro, um ninguém. Amélia olhou de Judge para seu pai, o coração apertado. Ela sabia que o amor que sentia por Judge era real, mas também sabia que desafiar seu pai significava romper com tudo que conhecia. O peso da decisão pairava sobre seus ombros. Os dias seguintes foram de tensão crescente. Horace Blake começou a planejar um casamento arranjado para Amélia, enquanto Judge pensava em partir. Ele sabia que não seria capaz de enfrentar a sociedade de Whiston e o poder de Horace. Mas na noite em que estava prestes a ir embora, Amélia o encontrou nos estábulos, arrumando suas coisas. Você vai embora? A voz dela quebrou o silêncio, cheia de desespero. Judge parou, seu corpo tenso. Eu não posso ficar, Amélia. Seu pai, essa cidade, eles nunca vão aceitar isso. Amélia se aproximou, seus olhos cheios de lágrimas. Mas eu aceito. Eu escolho você, Judge. Eu não ligo pro que eles pensam. Judge segurou seu rosto com delicadeza, seus olhos fixos nos dela. E o que vamos fazer? Fugir, ver com medo de sermos encontrados? Amélia balançou a cabeça. Não importa onde estejamos, contanto que estejamos juntos. Eu só quero você. Eles se abraçaram, sentindo o calor um do outro, enquanto o futuro incerto se desenrolava diante deles. E assim, sob a luz suave da lua, Judge e Amélia tomaram uma decisão. Eles iriam lutar pelo amor que compartilhavam contra todas as probabilidades. Porque no final, a única coisa que realmente importava era a música que Judge tocava em seu violão e a forma como seus corações batiam em uníssono. As noites em Whiston tornaram-se mais frias desde que Judge e Amélia decidiram lutar por seu amor. A tensão na Red Oak era palpável. Horace Blake mal olhava para sua filha, deixando claro que não toleraria desobediência por muito tempo. A cidade também começava a sussurrar. As notícias sobre o romance proibido espalhavam-se como fogo em capim seco. Judge sabia que o tempo estava se esgotando, mas não podia fugir novamente, não dessa vez. Ele tinha algo que jamais havia tido antes, algo ou alguém por quem valia a pena lutar. Os dois amantes estavam sentados na colina dos cedros, o lugar que havia se tornado seu refúgio secreto. O vento soprava leve, balançando as árvores ao redor, enquanto Judge dedilhava uma melodia no violão. Seus dedos deslizavam pelas cordas, como se conhecessem cada nota de cor. A música era doce e melancólica, uma canção sem palavras que parecia expressar tudo o que ele sentia. Amélia se aninhava ao lado dele, os olhos fechados, sentindo o som da música como uma carícia em sua alma. Ela sabia que esse momento era precioso, talvez um dos últimos antes de tudo desmoronar. Você nunca me disse de onde vêm essas canções, ela murmurou, abrindo os olhos e olhando para Judge. Judge parou de tocar por um momento, sua expressão se suavizando. A estrada ensina muito, Amélia. Cada cidade, cada parada é uma nova história. Às vezes as palavras não conseguem dizer o que sinto, então a música faz isso por mim. Ela sorriu tristemente, deslizando os dedos pelo braço dele.
Você sempre foi um mistério para mim, Judge Mercer. E talvez seja isso que me fascina tanto, mas também sei que tem coisas que você ainda esconde. Judd suspirou, colocando o violão de lado. Ele sabia que havia chegado a hora de ser honesto com ela. Antes de chegar aqui eu não tinha raízes. Andava de cidade em cidade, sem destino, sem ninguém esperando por mim. E isso me servia bem. Não queria ficar preso a nada. Amelia o encarou, tentando entender. Mas agora, Judd virou-se para ela, seus olhos refletindo a luz suave do pôr do sol. Agora eu encontrei algo, ou melhor, alguém que me faz querer ficar. E isso me assusta mais do que qualquer outra coisa. Ela sorriu, segurando a mão dele. Eu não quero que você tenha medo, Judd. Eu quero que você lute por nós. Ele a puxou suavemente para seus braços, beijando-a com ternura. Eu vou lutar, só não sei se isso será o suficiente. Enquanto o romance de Judd e Amelia florescia, Horace Blake tramava. Ele sabia que sua filha não desistiria facilmente, então decidiu agir antes que fosse tarde demais. Usou seu poder e influência na cidade para pressionar as autoridades locais a tomarem medidas contra Judd. Um estrangeiro, sem passado conhecido, vagando de cidade em cidade. Certamente havia algo sombrio em seu histórico, algo que poderia ser usado contra ele. Certa manhã, Xerife Holden, um velho amigo de Horace, apareceu na Red Oak. Ele era um homem justo, mas também sabia que manter a paz em Whiston muitas vezes significava agradar os poderosos. Blake, ouvi que você tem tido problemas com um certo cowboy na sua fazenda. Horace assentiu, seus olhos estreitos de desconfiança. Mercer, ele está se metendo onde não deve. Eu quero que ele seja expulso da cidade antes que cause mais estragos. O xerife coçou a barba grisalha. Eu já ouvi falar desse tipo antes, errantes que chegam sem história e partem sem deixar rastro. Se ele tiver problemas com a lei em algum outro lugar, posso achar uma desculpa para afastá-lo. Horace sorriu, satisfeito. Faça o que for preciso, Holden, mas quero minha filha longe dele. Naquela noite, Amelia enfrentou seu pai. O jantar havia sido silencioso, tenso, até que ela finalmente quebrou o silêncio. Pai, eu preciso que você me ouça. Horace ergueu o olhar de seu prato, sua expressão dura. Se é sobre Mercer, já sei o que você vai dizer, e minha resposta é a mesma. Amelia não se intimidou. Eu o amo. Isso não vai mudar, por mais que você tente afastá-lo de mim. Horace pousou os talheres sobre a mesa com força, o som ecoando pela sala. Amelia, você é jovem e tola, não entende o que está em jogo aqui. Eu trabalhei minha vida inteira para garantir que você tenha um futuro seguro, e isso não inclui um cowboy pobre e sem rumo. Ela se levantou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Não é sobre dinheiro, pai. Você sempre fala sobre futuro, mas o que adianta tudo isso se eu não posso escolher quem amo? Horace a encarou, seus olhos cheios de frustração. Você não entende agora, mas um dia vai entender. E quando isso acontecer, já será tarde demais para voltar atrás. Amelia balançou a cabeça, as lágrimas começando a encher seus olhos. A única coisa que você não entende é que já é tarde demais. Eu escolhi o Judd, e não vou desistir dele. Ela saiu da sala antes que seu pai pudesse responder, deixando-o sozinho com seu orgulho ferido e a raiva crescente. Amelia correu até os estábulos, onde sabia que encontraria Judd. Ele estava preparando um dos cavalos como se soubesse que algo ruim estava para acontecer. Judd, ela começou, mas sua voz se quebrou. Meu pai, ele está tentando fazer com que você seja expulso da cidade. Judd a olhou com o coração apertado. Ele sabia que algo assim aconteceria mais cedo ou mais tarde. Eu sabia que ele não ia parar por aqui. Amelia segurou o braço dele, desesperada. Mas nós ainda temos uma chance. Podemos fugir, longe daqui. Ninguém nos encontrará. Judd hesitou. A ideia de fugir parecia a solução mais fácil, mas ele sabia que não poderia fazer isso. Não mais. Se nós fugirmos, Amelia, estaremos sempre olhando por cima do ombro. Eu não quero que você viva assim. Eu quero que nós lutemos por isso. Amelia balançou a cabeça, soluçando. Mas como podemos lutar contra o meu pai? Contra uma cidade inteira? Judd suspirou, segurando o rosto dela com as mãos. Nós encontramos uma maneira. Talvez isso signifique enfrentar seu pai de frente. Talvez signifique sair daqui, mas não como fugitivos. Nós fazemos isso do nosso jeito. Ela olhou para ele com admiração, percebendo que, apesar de tudo, Judd nunca havia se rendido. E o que faremos agora? Judd sorriu, aquele sorriso suave que sempre fazia o coração de Amelia se acalmar. Vamos começar tocando uma última música. Depois disso, faremos o que for preciso.
Ele pegou o violão e começou a dedilhar uma canção lenta, suave, enquanto Amélia se encostava nele, fechando os olhos. As notas preenchiam o ar, carregadas de promessa e esperança. Jude cantou baixinho, e as palavras de amor e liberdade flutuaram no vento, alcançando os céus estrelados. A música era tudo o que precisavam naquele momento. Era o som de dois corações que se encontraram contra todas as probabilidades e que agora estavam prontos para enfrentar o mundo juntos. O confronto final veio dias depois, quando Judd e Amelia foram ao centro da cidade. Horace Blake, acompanhado de outros fazendeiros e o xerife Holden, esperava por eles na praça. Judd sabia que aquele era o momento de fazer sua última jogada. "Você não pode vencer, Mercer", disse Horace com um sorriso vitorioso. "Esta cidade está do meu lado." Judd olhou em volta, observando os olhares curiosos e julgadores da multidão. Mas ao lado dele estava Amélia, de mãos dadas com ele, desafiando o destino. "Talvez eu não possa vencer", Judd respondeu firme. "Mas eu não vou desistir do que é importante, e Amélia é a única coisa que importa para mim." A cidade assistia em silêncio, esperando o desfecho. A tensão na praça era palpável, como o ar antes de uma tempestade. Horace Blake olhava para Judd com desprezo, enquanto o xerife Holden balançava a cabeça, percebendo a escalada da situação. A multidão se aglomerava, os sussurros se transformando em murmúrios de curiosidade e julgamento. Judd respirou fundo, percebendo que as palavras tinham um poder que os punhos não tinham. Ele se virou para a multidão, suas palavras ecoando na quietude. "Eu sou apenas um cowboy, um homem comum que veio a esta cidade em busca de um lar. Mas o que eu encontrei aqui foi muito mais do que isso. Eu encontrei alguém que faz meu coração cantar, que me faz querer ser um homem melhor." Ele lançou um olhar para Amélia, que estava à sua direita, seus olhos brilhando com determinação. "Nós podemos ser diferentes. Podemos desafiar essa ideia de que o amor deve ser moldado pelas expectativas da sociedade. O amor é mais forte do que o orgulho e a riqueza. E isso é algo que todos nós devemos considerar." Amélia deu um passo à frente, sentindo a coragem crescendo dentro dela. "Pai, eu não posso mais viver de acordo com as suas regras. O amor não tem classe social. Judd me faz sentir viva e não posso desistir disso." A multidão começou a murmurar e algumas pessoas começaram a se mover, buscando o apoio de Judd e Amélia. Um homem mais velho na multidão, um fazendeiro que havia conhecido Horace por anos, levantou a voz. "É verdade. O amor deve ser livre e não aprisionado por preconceitos." O murmúrio de aprovação cresceu. A cada palavra, Judd e Amélia sentiam o apoio da comunidade, que se unia em um momento inesperado. Judd sorriu, percebendo que a cidade poderia ser mais do que o lugar sombrio que havia temido. Horace, no entanto, não estava disposto a ceder. "Isso é loucura. Não permitirei que você estrague a reputação da minha família, Amélia." Ele estendeu a mão, como se estivesse prestes a agarrá-la. "Você está apenas sendo levada por um sonho. A realidade é diferente." Judd sentiu a raiva e a frustração crescerem dentro dele, mas também sabia que precisava se manter firme. Ele se colocou entre Horace e Amélia, seu olhar desafiador. "Amélia não é um sonho. Ela é uma mulher forte que sabe o que quer. E eu não vou deixar que você a trate como uma propriedade que pode controlar." As palavras de Judd provocaram uma onda de aplausos entre a multidão. Horace, com a face vermelha de raiva, percebeu que estava perdendo o controle. Ele se virou para Holden, seu velho amigo, buscando apoio. "Segure esse cowboy. Ele não pode ficar aqui." Holden hesitou, o olhar entre Judd e Horace. "Eu não posso prender um homem por amar. Isso não é um crime, Blake." Os murmúrios da multidão aumentaram e Judd sentiu que o vento começava a mudar. Ele se virou para Amélia, seus olhos se encontrando em um momento silencioso de compreensão. Ela estava ao seu lado, e isso era tudo o que importava. "Vamos fazer isso juntos", Judd disse a ela, sua voz suave e cheia de emoção, "independentemente do que aconteça." Amélia assentiu, e juntos eles enfrentaram Horace e a multidão. "Estamos prontos para lutar por isso. Não só por nós, mas por todos aqueles que acreditam que o amor deve ser livre." Horace ficou em silêncio, suas palavras escapando dele. Ele percebeu que a cidade havia mudado, que os tempos estavam se transformando. Ele ainda estava preso às antigas tradições, mas a nova geração começava a se libertar. Judd, percebendo a hesitação de Horace, decidiu aproveitar a oportunidade. "Você pode tentar nos separar, mas o que sentimos um pelo outro é mais forte do que qualquer coisa que você possa fazer."
O amor é uma força poderosa e nós não vamos deixá-la morrer sob seu olhar severo. Um murmúrio de aprovação ecoou entre a multidão, enquanto as pessoas começaram a se mover, apoiando o casal. Horace percebeu que sua posição estava se tornando insustentável. As vozes da comunidade eram mais fortes agora, e ele estava perdendo não só o controle sobre Amelia, mas também sobre sua reputação. Horace olhou para a multidão, vendo amigos e conhecidos ao lado de Judd e Amelia. Ele sabia que não poderia vencer essa batalha. A resistência da cidade era forte e sua filha estava decidida. Com um último olhar de desprezo, ele se virou, saindo da praça sem dizer mais nada. A multidão explodiu em aplausos e gritos de celebração. Judd e Amelia se encararam, o peso da incerteza e do medo se dissipando em um instante de alegria. Os dois se abraçaram, sentindo a força do apoio de todos ao redor. "Você fez isso, Judd", disse Amelia, seu coração transbordando de amor e gratidão. "Nós fizemos isso juntos." "Agora temos um futuro", Judd respondeu, olhando profundamente nos olhos dela. "Um futuro que será construído em cima do amor, não do medo." As semanas seguintes foram de desafios e mudanças. Horace Blake pode ter se retirado temporariamente, mas o impacto de sua posição ainda se fazia sentir na cidade. A comunidade de Wheaston estava em um momento de transição, e Judd e Amelia tornaram-se símbolos de uma nova esperança. Eles decidiram organizar um festival na cidade, uma celebração que simbolizava a união de todos, independentemente de classe social. O festival estava cheio de vida, as barracas foram montadas e a música ecoava por toda a cidade. Judd subiu ao pequeno palco improvisado, segurando seu violão, pronto para tocar a canção que tinha escrito especialmente para Amelia. A multidão se reuniu ao redor, todos os rostos sorridentes e iluminados pela alegria. Ele olhou para Amelia, que estava de pé ao lado do palco, e sorriu. "Esta canção é para você, meu amor, para tudo que passamos e para tudo que ainda vamos conquistar." Com isso, Judd começou a tocar, e as notas flutuaram no ar como um sussurro de amor. Ele cantou com todo o seu coração, cada palavra impregnada de emoção. Falava sobre liberdade, amor e a coragem de ser verdadeiro, não apenas para si mesmo, mas também para aqueles que amamos. Amelia fechou os olhos, absorvendo cada acorde e cada palavra. Ao abrir os olhos, viu a multidão unida, dançando e celebrando. Ali estava a vida que sempre desejou, cheia de amor e esperança. Quando Judd terminou a canção, a praça explodiu em aplausos e gritos de entusiasmo. Ele desceu do palco e se juntou a Amelia, onde ambos foram cercados por amigos e vizinhos que celebravam com eles. "Você foi incrível, Judd", exclamou um dos vizinhos, enquanto outros vinham parabenizá-los. "Essa música foi linda, a cidade precisava disso." Amelia olhou para Judd, seu coração transbordando de felicidade. "Olha o que você fez. Você mudou tudo." Judd sorriu, mas sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. A luta pela aceitação não tinha terminado, mas sentia que estavam juntos nisso. "Nós mudamos, e vamos continuar mudando, sempre juntos." Com o tempo, a resistência da cidade começou a diminuir. Horace ainda estava presente, mas sua influência foi sendo gradualmente substituída por uma nova geração que abraçava a mudança. Judd e Amelia se tornaram líderes na comunidade, trabalhando para unir as pessoas e construir um futuro mais inclusivo. A música de Judd tornou-se uma parte importante da vida na cidade. Ele e Amelia organizaram eventos onde não apenas tocavam, mas também incentivavam outros a compartilharem suas histórias e expressarem seus sentimentos através da arte. Com cada canção, Judd não só contava a história de seu amor por Amelia, mas também a história de Wheaston, uma cidade que estava finalmente aprendendo a valorizar a liberdade e a aceitação. A cada dia que passava, o amor deles se tornava mais forte, unindo não apenas a eles, mas a todos ao seu redor. E assim, o cowboy com seu violão e a filha do fazendeiro se tornaram mais do que amantes. Eles se tornaram símbolos de uma nova era, onde o amor era livre para florescer, mesmo no mais desafiador dos lugares. E ao som do violão de Judd, a cidade de Wheaston dançou, sorriu e viveu, aprendendo que, no final das contas, o amor sempre vence.